Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já vai deixando o like pra fortalecer o canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, que eu estou com a meta de chegar a 1.000 inscritos ainda esse ano de dezembro. Gente, será que dá tempo? Eu quero muito chegar a 1.000 inscritos, tá bom? Vamos pro vídeo, vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui pra falar a respeito do MC Daniel. Pois é, a casa caiu para o MC Daniel, né? Aí ele ficou envolvido em polêmicas a respeito de traição. Sua antiga parceira, né, chegou a gravar alguns vídeos, né, falando das traições dele, expondo alguns prints, né, a respeito do fim do relacionamento deles. E ele já chegou a dizer em podcasts que traição era coisa de gente covarde, que a forma com que ele foi ensinado é de que trair não é jamais algo aceito, não é jamais algo tolerado. E ele disse que não teria essa coragem, né, de trair. Ele já falou em podcast que não teria coragem de trair, porque a traição, né, é um atestado de caráter e ele não teria essa capacidade. Porém, né, pelos prints aí que sua antiga parceira veio a falar, foi bem diferente, né, do que ele falava em seu discurso, de que realmente, de fato, pelo que ela mostrou, ele traiu, né, e eles dois tinham um filho juntos, né. E assim, não tem como você ver esse tipo de notícia e você ficar feliz porque você pensa assim, é uma família destruída, né? É uma criança que vai estar sem estrutura, sem ter um lar, né? E assim, vendo referência, né, gente? Porque a criança, ela precisa da imagem do pai e da mãe na vida delas, né? O pai e a mãe possuem funções diferentes, né? Dentro de um relacionamento, dentro de uma dinâmica familiar. Então é muito importante que a família ela tenha uma certa estrutura para passar a criança, né? Principalmente quando é muito novo. É importante que o pai exerça sua paternidade, a mãe exerça sua maternidade e de preferência junto com a criança na mesma casa, né? Ambos em uma família unida, né? Mas a gente sabe que existe o ideal, né? Que o ideal seria esse, existe a realidade dos fatos. Então, assim, o que a gente pode observar nesse meio assim artístico é muito difícil ter um relacionamento onde dê certo. Por quê? Esse pessoal da fama, né? Esse pessoal de celebridade e tudo mais, são pessoas que geralmente buscam viver euforia, né? Viver momentos passageiros. Então são pessoas que estão fazendo de tudo por like, engajamento, que querem fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Coisas que destoam muito da vida de quem tem um compromisso, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é o meu filho que tá tentando conversar aqui. Que quando eu tô gravando, tô falando às vezes quando ele faz um barulhinho. Então, assim, muitas vezes essas pessoas que são artistas, né, elas esquecem de que quando você entra dentro de um relacionamento, a sua postura precisa mudar, né? Se você está dentro de um relacionamento, você precisa ter um comportamento que condiz com a pessoa que está no relacionamento. Então, é uma questão de respeito, né? Só que é difícil, gente, porque são pessoas que são estimuladas o tempo todo a fazer coisa errada, né? Vamos dizer, um cantor, ele precisa ser muito pulso firme para ele não cair na tentação, por exemplo, de se envolver com uma fã. Então, aí a maioria dos casos de cantores envolvem polêmicas envolvidas com fãs, até aqueles que não se envolvem em polêmicas, mas supostamente já se envolveram com alguns fãs, porque tem muitas mulheres que caem simplesmente em cima do homem. Não tô dizendo aqui que é só a responsabilidade das mulheres que caem em cima dos cantores, né, comprometidos. É responsabilidade deles também impor limites, né, não dar trela, não dar espaço para que as fãs sintam que tem essa ousadia, né, porque uma coisa é você admirar o trabalho de alguém e outra coisa é você saber, né, que você é comprometido e dá espaço, ou as fãs também saber que o homem é comprometido e também ficar dando em cima, não respeitar o relacionamento, né? Mas as pessoas, infelizmente, não estão nem aí pra isso. As pessoas querem viver de acordo com a vida delas, né? E de acordo com aquele lema que as pessoas dizem, né? Nada é errado se te faz feliz, né? É como dizem naquele vídeo mesmo, que eu vi pela rede social, tem lá o nome, Assinado Satanás. É a mais pura verdade, gente. Esse negócio de dizer que nada é errado se te faz feliz é a maior mentira de todas, tá? Tem muitas coisas que podem nos fazer feliz sim, que vai agradar a carne, porém as consequências vão ser muito ruins, são consequências devastadoras. E quem geralmente pensa em si próprio esquece, né, que a gente não vive só para si, a gente vive para os nossos filhos também. Principalmente quando a gente tem filhos, a gente precisa prestar atenção no impacto que a gente gera nos nossos filhos. Então, antes da gente ter, né, algumas decisões, a gente precisa pensar: essa decisão que eu vou tomar, que eu estou prestes a tomar, vai impactar na minha família? Vai impactar nos meus filhos?
o que essas minhas escolhas podem causar, né? Então, assim, seria muito bom que todo mundo tivesse esse tipo de maturidade para refletir antes de tomar alguma decisão. Provavelmente muitas decisões, né, seriam modificadas se as pessoas parassem para pensar nisso. Mas, infelizmente, as pessoas só querem viver através do próprio umbigo. Então, essas pessoas que são da fama, né, estão muito distantes de Deus. Porque o círculo social deles não são pessoas que estimulam a você viver de princípios, a você viver de valores. Mesmo que ele diga que ele tenha sido ensinado assim, né, de que traição é algo de mau caráter, de que ele jamais trairia e tudo mais, o entorno dele não acredita nisso. Então, o ambiente que nos cerca também é algo muito importante e nos influencia sim, tá? Nós seres humanos, nós somos seres sociáveis, nós somos seres moldados pelo ambiente. Muita gente pode dizer, não existe isso. Quando você tem um caráter firme, sólido, moldado já certo, assim, você não vai ser influenciado por fatores externos. E não, gente, eu tô aqui pra discordar de vocês nisso, tá? Você pode ter certeza dos seus princípios, do seu valor, você ter certeza, ao menos de se dizer ter certeza do seu caráter. Porém, a realidade é diferente, porque como eu disse a vocês, né, como nós somos seres sociáveis, de tanto a gente ter convivência com pessoas que normalizam isso, o excesso de estímulos, o excesso de vida eufórica, de vamos ver o momento, vamos ver o agora. Então, nesse lema, nesse discurso do pessoal artista, né, a gente percebe que eles acabam deixando para lá os compromissos, né, a responsabilidade afetiva, porque se eu me interesso por uma pessoa que é atraente aos meus olhos, eu não vou me negar nada, né? E aí eu lembrei daquela fala de Salomão, que ele fala na Bíblia, dizendo que ele viveu todos os prazeres do mundo e ele não se negou a nada. E no fim da vida ele percebeu que tudo não passava de vaidade. Então Salomão vai dizer lá que tudo na vida é vaidade. Ou seja, o ser humano, ele o tempo todo está correndo atrás de prazeres, está o tempo todo correndo atrás de preencher uma falta, né? Essa falta que a gente só consegue preencher com Deus. Então, se todas as pessoas corressem atrás de Deus e preencher essa falta em Deus, ao invés de preencher essa falta com coisas efêmeras, né, com um círculo social que não valoriza a família, princípios e tudo mais pessoas teriam um relacionamento duradouro. Então, é muito importante que, embora uma pessoa seja ou não seja famosa, seja uma pessoa que busque proteger aquilo que lhe é mais importante, que é, no caso, a família. Então, se você está dentro de um relacionamento, independente de ser uma pessoa famosa ou não, você precisa validar a sua família, proteger a sua família a 7 chaves, né? Então, não se expor a situações que podem trazer problemas, não se expor a situações de tentação. Quem são cantores, né? Ou artistas em geral, que sabe que tem muita gente que cai em cima, né? Mesmo sendo comprometido, o que tem que fazer? Tem que começar a colocar limites. Tem que começar, né, a tratar todo mundo bem, claro, né, não precisa tratar mal para isso, mas colocar limites. Entender que se você escolheu, né, estar comprometido, você precisa honrar isso e se afastar de pessoas e lugares, né, que apoiam, né, essa vida de devassidão. Então, assim, eu percebo, né, pelas músicas dele, pelo ambiente em torno, as parcerias que ele faz de música, são de homens, né, de pessoas que são a favor da vida liberal. São a favor de você viver saindo com um e com o outro, saindo para festas e tudo mais. Então, assim, talvez o MC Daniel se diga um rapaz cristão, porém, o convívio dele, o entorno dele, as músicas, assim, tudo que gira em torno da vida dele não são de uma pessoa cristã, não é de uma pessoa que mostra uma certa seriedade, né, com a família, uma certa seriedade em passar isso para as pessoas, né, em passar princípios e valores para as pessoas. Então, gente, é muito difícil acreditar em relacionamentos de famosos. Eu não sei ainda porque tanta gente ainda se ilude com isso, né? Porque tanta gente ainda acredita que um relacionamento de famoso vai durar a vida toda. É muito difícil, né? Se existe casos de cantores e atrizes que duram um relacionamento a vida toda, são casos que a gente pode contar com os dedos da mão. Porque realmente é muito raro, muito raro. Porque quando você é famoso, quando você tem dinheiro, você tem acesso a várias coisas. Então, para que você possa honrar seus compromissos, honrar sua família, você precisa aprender a renunciar. E eu percebo que o ser humano sempre teve dificuldade em fazer renúncia, né? Em relação a tudo. O pessoal de antigamente sempre teve. Porém, essa geração tem mais ainda dificuldade em fazer renúncias em questão de relacionamento. Por quê? Porque tá tudo muito fácil.
Hoje em dia, se um relacionamento dá problema, você não precisa mais se preocupar em consertar. Você pode substituir a pessoa, como se a pessoa fosse descartável. Hoje em dia, assim, as pessoas não querem ter trabalho para dizer assim, vamos ali conversar, vamos resolver as nossas diferenças, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre o que está nos incomodando, sabe? As pessoas não têm essa paciência mais. As pessoas acham que os outros são moldados numa caixinha. Não, você precisa ser do jeito que eu quero. Você precisa estar dentro dos meus parâmetros, dos meus moldes. E se você não estiver, eu que não vou gastar saliva com você. Eu que não vou perder meu tempo conversando, sentando e dialogando. Então, como um relacionamento vai dar certo assim? Não tem como um relacionamento dar certo assim. Porque para que um relacionamento possa dar certo, para que as coisas possam funcionar, precisa existir diálogo. Hoje em dia eu percebo que as pessoas querem que os relacionamentos deem certo sem diálogo, gente. Isso não existe. Não existe. Existem assuntos que você precisa falar no seu relacionamento mais de uma vez. Até ambos se acertarem, até ambos se entenderem. E isso demanda paciência. Então, se você não tem paciência para conversar, para ter empatia, entender o lado do ponto de vista do outro, né? Se você não tem essa disponibilidade para entender o que é importante para o outro, o que o outro suporta, o que não suporta, se você não tem esse tipo de paciência, então não entre no relacionamento. Porque você vai estar se poupando, né, de um desgaste que você acredita ser desgaste, e vai estar poupando a outra pessoa também, que quando entra dentro de um relacionamento, espera um mínimo de responsabilidade afetiva. Então, assim, gente, responsabilidade afetiva é o mínimo dentro de um relacionamento. Respeito, diálogo, você validar as emoções e sentimentos do outro, né? Porque isso é algo muito importante para a construção de um relacionamento sólido. E uma das coisas que eu percebo, né, é que muitas pessoas, infelizmente, eu tava vendo ali o meu filho que tá fazendo barulho. Muitas pessoas, infelizmente, não têm um mínimo de paciência, um mínimo de sabedoria para poder lidar com relacionamento. Gente, relacionamento não é fácil, tá? Se você tem um determinado estilo de vida e você não aceita mudar o seu estilo de vida em prol do outro, repense ao entrar dentro de um relacionamento, porque relacionamentos precisam ser equilibrados, relacionamentos precisam ter muito diálogo, muita parceria para que possa dar certo, tá? Os casais, é muito difícil que eles já comecem um relacionamento já se encaixando em tudo. Não existe casal, pode ter muita compatibilidade, você pode ter muita compatibilidade com alguém, mas ainda assim terá diferenças. Ainda assim terão defeitos que vocês vão precisar conversar um com o outro. Tem defeitos que o outro tem que é mais fácil de suportar e tem defeitos que é mais difícil. E você precisa sentar para ter uma conversa, porque se algumas coisas não forem alteradas, tanto do seu comportamento quanto do outro, não vai dar certo. O relacionamento vai viver em brigas, vai viver desgastado, né? Então, sobre esse relacionamento, né, os relacionamentos de famosos em geral que eu observo, é que eles vivem uma famosa, assim, suposta, né, perfeição. Então, eles gostam de demonstrar aí nas redes sociais uma suposta perfeição. Não que nós somos um casal muito unido, nós somos um casal que tem muito amor, aquela coisa. E a gente percebe que, na verdade, né, se trata simplesmente de performance, né? Então, não saiam aí acreditando em tudo que vocês veem aí pelas redes sociais, tá? Muita gente sai acreditando em tudo que vê. Não, porque fulano postou foto com ciclano e fez tal coisa pra ela, pra ele. Eu vou vir pra cá que a iluminação tá melhor. Fez algo pra ele, pra ela. E não, gente, assim, muita coisa do que as pessoas buscam mostrar através da rede social, acho que assim tá melhor. Muitas coisas que as pessoas buscam mostrar, né, aí através da rede social, é simplesmente para, de fato, manter uma imagem, sabe? São pessoas que realmente gostam de manter uma certa performance, porque isso vai dar visibilidade, engajamento. No caso para o MC Daniel, né? É bom para ele ser visto como um pai, como um homem, né? Que embora tenha a sua carreira, ele não se preocupa somente com a carreira, não se preocupa, vamos dizer, com coisas somente efêmeras. Eu lembro que no relacionamento que o MC Daniel teve com a Mel Maia, ele deu um porta-retrato de presente para ela, dizendo que era muito mais valioso do que qualquer outro presente que ele poderia dar, porque ali representava o momento deles dois na foto, tipo, demonstrava que ele valorizava a relação dos dois, né, para além da questão material. E assim, quem vê de fora vai dizer, nossa, que lindo, né? Ele está mostrando que valoriza ela além de bens e que ela já tem de tudo, até porque
independente do que ele desse de presente pra ela, né? Ela também é rica, ela também tem de tudo. Qualquer tipo de bem que ele pode ofertar pra ela, né? Ela trabalha desde pequenininha em novela, ela já possui. Mas assim, ele quis trazer essa questão do significado, né? E pelo que eu fiquei sabendo, o MC Daniel queria que a Mel Maia engravidasse, né? Que a Mel Maia tivesse um filho com ele. E ela não quis, porque ela disse que era muito jovem, não estava pronta para ser mãe, enfim. E tem a vida dela de trabalho, né? Que a maioria das pessoas se preocupa mais com essa questão profissional. E aí ele teve esse relacionamento com essa mulher agora, né? Que tem um filho. E muita gente estava aí comentando, né? Dizendo que a Mel Maia se livrou, de que a Mel Maia foi esperta, de não ter continuado no relacionamento com o MC Daniel, porque senão ela sofreria, né? Justamente o que essa ex-parceira do MC Daniel está sofrendo, está passando, né? É uma coisa assim que ela falou muito, né? Que mexe muito na ferida de pessoas que passaram por situações semelhantes. É que ela disse que o MC Daniel estava conversando com a mãe dela, né? E ela disse que tem um problema de relacionamento com a mãe. E a mãe compartilhou com o MC Daniel algumas coisas que aconteceram com ela, alguns abusos, feridas emocionais, né? Coisas bastante fortes. Assim, eu achei muito corajosa da parte dela, né? De comentar a respeito disso, né? A respeito de abuso e tudo mais, porque assim, gente, não é um assunto fácil a ser comentado, né? É um assunto que traz muito sofrimento. Com certeza, para ela gravar esse vídeo, ela também ficou sensibilizada, né? Também deve ter causado um certo tipo de sofrimento para ela também ter que gravar esse conteúdo. Mas ela, né, pelo que ela falou, ela está comprometida a desfazer essa imagem, né, que o MC Daniel montou de que é um homem responsável, de que era um homem que se importava muito, né? E assim, se a gente olhasse de perto realmente o relacionamento deles, assim, né, pelo que eles passavam na rede social, parecia isso, né? Parecia que ele era de fato um homem muito dedicado. Quando ela estava grávida, ele fazia muita coisa para ela rir, né? Era bem-humorado, demonstrava ser bem-humorado. Trazia um buquê de rosas gigante, né? Um monte de flores, presentes. E filmava e o que a gente podia pensar, né? Ela como... Isso durante a gravidez, no caso, né? Ela, como grávida, deve estar nas nuvens, né? Deve estar muito feliz. Com certeza é uma das melhores fases da vida de um casal. Quando é um casal que se ama verdadeiramente, é a gravidez. É a espera de um filho. É um momento, assim, de muita felicidade, mas ao mesmo tempo de muita ansiedade, muita expectativa. Então, assim, é um momento onde tem uma certa mistura de sentimentos, né? E eu digo isso com propriedade porque eu tenho um filho, né? Eu tenho um menino de 4 meses. E eu passei por isso na minha gestação, né? Uma mistura de sentimentos. Tanto ansiedade, porque eu queria muito ver o rostinho dele, estar pertinho dele, como também a alegria, né? De saber que eu estou gerando uma vida, de saber que logo, logo eu teria o meu filho nos meus braços e saber como é a experiência de ser mãe, né? Por ser o meu primeiro filho. Então, realmente é algo assim marcante na vida de qualquer casal, né? Essa questão dos filhos, essa questão da família, né? Eu gostaria muito que não tivesse, né, terminado assim o relacionamento deles, que eles pudessem se unir, né, para cuidar do filho, porque o filho, gente, é o bem mais precioso que a gente tem, tá? E os filhos, assim, a meu entendimento, né? Os filhos, eles não pediram para nascer, os filhos, eles não têm culpa nenhuma se os pais não se dão bem, se os pais terminam mal, né? A única coisa que os filhos mais querem é ver os pais unidos, é ver os pais bem, né? Porque se os pais estão felizes um com o outro, tecnicamente o filho também fica feliz, né? De saber que os dois estão se dando bem e que vão ter disposição para ofertar amor e carinho. Porque se os pais estão bem um com o outro, certamente eles estão mais equilibrados emocionalmente, estão melhores e com mais disposição a ofertar o melhor para os filhos. Então, é triste quando uma família ela acaba por conta disso. Porque quando uma família acaba, é impossível o casal não ter algum problema emocional, né, a ser resolvida, não ter algum tipo de ferida que vai impactar na criação dos filhos, né? Ela que provavelmente está responsável pelo filho, ela vai ser impactada emocionalmente e vai ter uma certa mudança nos cuidados do filho, mesmo que ela seja uma mãe dedicada, né? Uma mulher, ela transborda quando ela é amada verdadeiramente. Quando uma mulher ela é amada, quando uma mulher ela é verdadeiramente respeitada dentro do relacionamento, ela transborda. Então, ela faz tudo com mais prazer, faz tudo com mais dedicação. Então, assim, não tô dizendo que ela não vai cuidar do filho dela com amor, com dedicação, gente. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que
A mulher, ela tem mais ânimo de fazer as coisas, de se dedicar para a maternidade, porque a maternidade em si, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, é uma fase bem mais delicada, é uma fase que exige muito cuidado, tanto da criança quanto da mãe também. A mãe, ela também precisa se cuidar psicologicamente, emocionalmente, para não adoecer, né? Infelizmente, é por isso, né, por conta dessas dinâmicas, muitas vezes, de relacionamento, que muita mulher tem problema, tem a depressão pós-parto, justamente por isso, porque às vezes o casal não tá bem, né? É o momento que a mulher tá mais vulnerável, precisando de apoio, precisando de ajuda do homem, o homem às vezes se ausenta, né? Ou vai embora, ou está somente de corpo presente, mas se ausenta emocionalmente. Ou pode ser que nem o MC Daniel, de acordo com o que ela tá falando, né? É aquele tipo de homem que se demonstra presente, né, para as pessoas, para ter uma validação das pessoas, porém, verdadeiramente e emocionalmente, ele não está entregue à família, né? Porque um homem que ele não cuida da família dele, né? Um homem que trai, na verdade, ele não cuida da família dele, né? Então, um homem que trai, ele não para pensar nas consequências psicológicas que causam na vida da mulher, né? Tem homem que, na verdade, não tá nem aí pra isso, né? Se a mulher vai sofrer, se isso vai impactá-la muito emocionalmente ao ponto dela não conseguir cuidar muito bem do filho dele, porque era pra muito homem pensar, né? Não, vou ser honesto com os meus sentimentos. Se eu não estou satisfeito no relacionamento, eu vou terminar, vou ser honesto, vou ficar livre pra procurar outra pessoa, caso eu não queira esse relacionamento, e vou deixar também a pessoa com quem eu estou livre pra procurar alguém que ame de verdade, que respeite de verdade, né? Então, o homem que ele tem responsabilidade afetiva, ele pensa isso. Tá? Eu não acho que uma família tem que se separar, se divorciar por qualquer coisa, eu sou contra o divórcio, tá? Mas em alguns casos eu acho que é melhor sim que a separação aconteça, no caso de traição, no caso de agressão. Eu acho que é inevitável, alguns casos, não acontecer uma separação, né? E eu acho muito mais bonito quando as pessoas, elas são honestas consigo mesmo e com o outro. De dizer assim, eu dentro desse relacionamento não vou conseguir ofertar o meu melhor para essa pessoa. Então é melhor que eu termine um relacionamento com essa pessoa do que eu esteja dentro do relacionamento sem ofertar o meu melhor. Esteja dentro de um relacionamento para manter uma imagem para a sociedade de que, olha, eu estou dentro de um relacionamento, sendo que para mim o outro tanto faz, entendeu? Quando a gente tem respeito pelo outro, a gente valoriza também o tempo do outro. E quando você está dentro de um relacionamento onde você não ama o outro, você está desperdiçando o tempo do outro. Você não tá tendo respeito pelo tempo do outro, pelo que o outro investe. Porque às vezes o outro gosta de verdade de você, está investindo em você, você sabe que não vai ter retribuição. Você sabe que você não tá disposto a dar aquilo que o outro proporciona. Então você só tá sugando dentro desse relacionamento quando você não está ofertando o seu melhor. E é muito triste isso, porque um relacionamento é sobre troca. Um relacionamento é sobre reciprocidade. Então, ambos precisam estar bem. Ambos precisam estar felizes dentro desse relacionamento para as coisas funcionarem. Então, gente, com filhos é a mesma coisa, né? É preciso ter esse olhar, né? É uma pena que a maioria das pessoas, quando elas formam família, quando elas têm filhos, elas não param para pensar nisso, né? É claro que no caso deles eu não sei, né? Mas tem casos de filhos também que acontecem em acidente. Mas independente se um filho ele é planejado ou não, os pais eles precisam ter responsabilidade de oferecer o melhor para os seus filhos. E eu acho assim que o melhor verdadeiramente, gente, é os pais juntos, tá? Eu sei que isso pode parecer assim, tipo, então quer dizer que pais separados não sabem cuidar? Não, não é isso. Que uma mãe solo, que um pai solo não sabe cuidar, não tô dizendo isso, tá? Mas preferencialmente, o que é melhor para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, o que todo filho acha, é que seria bom que os pais dele estivessem juntos. É muito difícil um filho dizer assim, eu não gostaria que meus pais estivessem juntos. A não ser em casos de violência psicológica, em violência física, né? Casos assim que realmente os filhos percebem que a mãe ou o pai está sofrendo muito dentro da relação. Aí o filho vai ver aquele sofrimento e vai dizer, não, é melhor, de fato, que minha mãe viva só, que meu pai viva só, porque dentro desse relacionamento tá sofrendo muito, né? Então, os filhos, quando percebem que o relacionamento que os pais estão está causando muitos danos, né? Que você percebe que o seu pai ou sua mãe seria bem mais tranquilo, né? Se tivesse ou em outro relacionamento ou sozinha mesmo, aí sim os filhos podem aconselhar, né? Com que os pais fiquem a sós ou em outro relacionamento. Mas, tirando casos excepcionais, a maioria dos filhos, né? Se for um problema de compatibilidade, que acontece muito isso, né? Vamos terminar por questão de compatibilidade. Se for esse caso, né?
Aí, com certeza, os filhos vão preferir que os pais sentem, conversem, se resolvam, né? Do que ter essa questão de, vamos terminar por incompatibilidade. E acontece muito, né? Em relacionamentos hoje em dia, essa questão de término por incompatibilidade. Mas, assim, o tema, na verdade, do vídeo, né? Não tô afim de sair aqui do tema do vídeo, né? É a respeito do MC Daniel e a mulher dele, né? O fato dela ter dado um expose nele. E eu acredito, gente, que esses relacionamentos de artistas se salva em 1 milhão de casos em que dão certo verdadeiramente. Eu ainda acredito que a maioria é mídia. Um grande exemplo aí é a questão do relacionamento aí da Virgínia também. Todo mundo que via as fotos dela e do Zé Felipe, da família, sempre dizia que a família dela é perfeita e tudo mais. E aí, de uma hora pra outra, pegou todo mundo de surpresa, né, com o término do relacionamento deles, mostrando que é muito difícil para os famosos manterem relacionamento. Porque, gente, relacionamento não é por aparência, senão muitos desses famosos teriam um relacionamento longo. Não é por dinheiro, porque muitos deles têm dinheiro. Então, é sobre princípios, né? É sobre você valorizar princípios. É você ter valores tão sólidos que, independentemente do que aconteça na sua vida, você decida manter, né? Então, você tem princípios e valores, não. Pra mim, família é importante, é um princípio, é um valor que eu não abro mão. Então, toda a sua vida vai ser baseada de acordo nesse princípio. Então, não vai ter festinha, não vai ter amiguinho que vai te arrastar para ambientes que façam com que você traia a sua família, né? Porque isso não é amigo de verdade. Então, assim, dentro desses casos aí de celebridades, a maioria não são amigos de ninguém, né? Então, eles têm colegas, têm parceiros profissionais, mas dizer que a maioria desses famosos aí tem amigos de verdade, não tem, entendeu? É um mundo baseado em aparências. Então, onde relacionamentos são superficiais, né? De amizade e tudo mais, onde pessoas não têm princípio, não tem. Não tem como uma família de fato ser bem construída. Então, é muito difícil relacionamentos dar certo. Quando a gente olha os relacionamentos famosos, a gente pensa assim, eles teriam de tudo para dar certo, porque de acordo com a visão de alguns, você ser uma pessoa bonita, você ter muito dinheiro é o suficiente para conseguir manter um relacionamento a vida toda. Mas não é verdade, porque eles, por terem muito acesso a pessoas, eles enjoam muito fácil. Então, muitos desses artistas podem estar, assim, num relacionamento bom e acabar com o tempo enjoando, pensando, não, eu tenho outras possibilidades, tenho outras escolhas e é o que eu vou fazer. Né? Infelizmente, muitos pensam assim. E por isso que existem muitas polêmicas e muitas situações, né, em que o relacionamento não consegue continuar. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas reflexões, tá? Se vocês ainda não deixaram like no canal aqui, nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom, gente? Me ajuda aí a bater 1000 inscritos ainda esse ano, né? Tomara que eu consiga. Desejo muito, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e tchau, tchau.